Olá, bruxos e bruxas, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast do Magia de Bruxa, né? Aliás, já segue a gente, já clica aqui, ó, para seguir no sininho, que aí o sininho vai falar, gente, a Dani colocou um vídeo incrível, corre lá assistir. E aí você vem, entendeu? E hoje estou aqui, bom, eu já expliquei para vocês qual é o meu intuito com esse podcast, falar de muita bruxaria, tirar dúvidas de vocês, vir aqui dias e falar loucamente sozinha, como eu já fiz, e trazer convidados também, não apenas do nosso segmento da bruxaria, mas de vários outros segmentos para que vocês entendam que dá para fazer bruxaria sendo muita coisa e também existe bruxaria em tudo, que existe magia em tudo. Então hoje, vocês não têm ideia do meu convidado mega especial. Na verdade, assim, vai chover canivete, vão chover vacas, porque para eu conseguir trazer esse homem aqui, vocês não têm ideia do que eu tive que fazer feitiço para trazer esse homem até aqui. Ele tem grande força espiritual, muito conteúdo, muita coisa para falar, mas a gente não consegue trazer. Mas hoje eu trouxe ele. Pai Cristiano Trevelino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Babalaô, né? E Fadarê, é isso, né? Babalaô e Fadarê. E também conhecido como meu marido, gente. Vocês sempre falaram, por que que ele não vem falar um pouquinho? Por que ele não vem, gente? Aí ele fica tímido. Ele é um cara que tem muito conteúdo, nasceu em família umbandista, traz muita coisa. Vocês vão conhecer muitos sobre ele, sobre a caminhada dele aqui hoje. Mas ele, sei lá, tem um pouco de vergonha, talvez, enfim, não sei. Mas trouxe ele, então nós vamos aproveitar este momento para tirar tudo que a gente consegue dele aqui. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, para mim é uma honra, de verdade. Você sabe o quanto eu te admiro e a sua caminhada, enfim, tudo que você tem feito. Não só como esposa, mas, né, como bruxa, professora, sacerdotisa, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, de verdade. E o que eu puder agregar pro pessoal, Ah, já será tá muito agregando. bem-vindo. Só de estar aqui já tá agregando. Aliás, já vamos começar esse bate-papo. Uma curiosidade para vocês, que foi esse homem que está aqui na minha frente, que fez com que eu fizesse meu Instagram. Porque eu sempre fui bruxa, a gente se conheceu, a tradicional família brasileira, que eu sempre falo, né? O macumbeira e a bruxa, super tradicional. E eu sempre fiz bruxaria, dava curso. Aí ele falou pra mim, Dani, faz um Instagram. Eu falei, eu? De jeito nenhum, não quero. Ele fez o meu logo, ele que me animou, né, pra fazer. Aí ele me animou pra fazer o YouTube, que também eu deixei, né, agora que eu tô retomando. Mas ele foi o cara que fez eu estar aqui hoje. E muito obrigada, né? Que isso, é só você que não se enxergava. Só isso. Tá vendo? Toma essa. Primeiro, você sabe que casal é assim, né? O nosso podcast hoje vai ser especial. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre você. Eu te apresentei aqui como sacerdote umbandista, mas também babalaô do culto tradicional iorubá, de Ifá. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, um resumo sobre quem você é, né? Porque é um tentar, né, gente? Porque a coisa que, ó, ele nasceu, o que eu sei, né? Eu sei bastante coisa que eu sou esposa dele, né, gente? Mas eu trouxe ele aqui pra ele falar, não pra eu ficar falando só dele. Mas ele vem de família umbandista, né? De família espírito umbandista, macumbeira, chamem como quiser. Eu sei porque eu conheço o pai dele, conheço a família toda, cada história, vocês não têm ideia. É muito legal. E eu também sei que você é iniciado em Ifá, você joga o Pelé. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que você tem um terreiro. Minha caminhada começou espiritualmente com os meus pais, né, de acompanhá-los, e eu tenho aquelas lembranças que eu falo pra todo mundo, né, que é aquelas lembrancinhas de quando você era criancinha, sentado naquela mesinha de canto do sofá, com o pai e a mãe incorporando e eu lá tocando na mesa, né? Isso com memórias bem antigas, Novinho. assim, bem novinho. E cresci nessa família, né? Cresci nessa família que sempre foi uma família umbandista, né? Não se tinha muito nome, não se dava muito nome de umbandista, era o espírita que não era o kardecista, mas era o espírita que incorporava espíritos, né? Então a gente fazia aquele espiritismo de umbanda, né? Isso aquela umbanda antiga, né? Aquela umbanda de fenômenos. Então eu cresci nesse meio vendo muita coisa acontecer, muita magia acontecer no negócio, né? E
com mais ou menos uns 13 para 14 anos eu comecei a querer me desenvolver, né? Meu pai começou a me auxiliar nesse processo, minha mãe também. E aí, mais ou menos com uns 16 para 17, meu pai já, de uma forma ou de outra, já me colocava para dirigir o trabalho dele. Né? Então, às vezes, ele faz a oração inicial. Eu ia lá e fazia a oração inicial. E para mim era algo tão comum, tão simples, que simplesmente acontecia. Depois disso, eu comecei a entender todo esse movimento da própria espiritualidade. É um papo que a gente tem em casa até, você já presenciou, mas que eu falo muito com meu pai, né? De uma forma inconsciente, né? O seu Pena Branca, que era o caboclo do meu pai, pedia que eu já abrisse as giras, abrisse os trabalhos, de alguma forma, mesmo que inconsciente, já estava trabalhando ou ali lapidando aquele processo para me tornar um sacerdote, para me tornar um chefe de terreiro, no caso, né? E isso foi minha caminhada para a Umbanda. Com 22 para 23 anos foi quando eu abri meu terreiro, que veio o caboclo e falou, olha... Querido, abra o seu terreiro ontem. Abra seu trabalho. Eu falei, não, meu trabalho já existe, que era basicamente o mesmo trabalho que meu pai fazia, pessoas próximas, em casa e tudo mais. E a gente entende, né, na Umbanda, que muitos terreiros, eles nascem do viés familiar, né, do núcleo familiar, né, onde você começa a fazer os trabalhos em casa, com a família e tudo mais. E ali começou o meu viés, né, fui procurar um terreiro, entrei nesse terreiro, fui pai pequeno, já direto desse terreiro. E mesmo não entendendo, mesmo não sabendo, não tendo tanto conhecimento, porque era uma Umbanda extremamente prática e de pouco conhecimento. Sempre que eu tinha dúvida, eu ia falar com o caboclo do meu pai para perguntar, e ele me orientava ali. Não tinha tanto estudo assim. Era algo mais visceral. E fui parar na Umbanda, né? Fui abrir meu terreiro, depois do terreiro que eu era pai pequeno, veio a incumbência do meu caboclo de falar, você tem que abrir seu trabalho. E aí eu falei, tá, não, né? Não quero. Tinha 22 anos, 22 para 23 anos. Por mais que eu amasse, eu sempre tive aquela coisa do não viva da religião, vai estudar, Não pode não cobrar. pode cobrar, né? Você não pode, você tem que ter sua profissão e a religião ser algo à parte. E por muito tempo eu acabei fazendo isso, né? Também sou professor de educação física, formado, pós-graduado. Acabei iniciando um mestrado, mas larguei no meio, enfim. Então, eu acabei levando a espiritualidade de uma forma conjunta com a minha suposta vida particular, vamos dizer assim, né? E até que chegou. Chegou o momento, falou, ó, é a hora, vamos abrir. E tudo começou a corroborar para que eu abrisse, para que desse certo, e aí fluiu. Então, daquele grupo que eu tinha, com 7 médiums, isso foi fluindo. Isso praticamente, o terreiro em si vai fazer 9 anos, tem 9 anos. Mas assim que eu já dirijo os trabalhos, já tem um pouquinho de tempo, né? Tem bastante. Tanto que quando você fala assim, mesmo sem saber muito, na verdade, você sempre. Esse é um comentário que você falou que eu quero ressaltar aqui, que não é que você não sabia, né, o que você estava fazendo. Na verdade, baseado hoje no que nós vemos, todo mundo quer explicação de tudo, né? E tem um livro sobre isso. Não sei o quê. Mas sim, nessa Umbanda antiga, né, nessa espiritualidade antiga, que aí eu vou trazer um pouquinho para bruxaria também, né, que eu sempre. Eu quero que vocês entendam que a magia está em todo lugar. E vocês vão entender por que ele tá aqui também, além dele ser meu marido maravilhoso, né, gente? Mas é aquela coisa de buscar respostas em livros, em cursos. E ele vem de uma Umbanda, como eu venho de uma bruxaria, que nunca existiu isso. Então, quando a gente fala assim, é meio sem saber o que fazer, era porque quem falava no caso dele eram os guias. Os guias vinham, eles nunca desampararam. Ele vem de uma família que ainda traz uma mediunidade de fenômeno, que eles chamam, que é, tipo assim, os copos se movem. A gente vai fazer aqui, vou fazer uns comentários aqui que eu já participei de uns negócios que eu falei, credo. Tipo, parece as brincadeiras do copo que a gente fazia antigamente e dos trabalhos com o tabuleiro Ouija, que nós fazemos, que levamos muito a sério, por sinal.
que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas ele traz na família dele essa mediunidade de fenômeno, acontecem fenômenos, porque ele vem de uma época que os guias tinham que provar ainda que eles eram, não era ele, era o espírito, então acontecia muito isso. Por isso que eu achei interessante ele trazer, porque hoje existem muitas bruxas que são umbandistas, que são de candomblé, de culto de nação, e elas ficam com medo de seguir a bruxaria. E a gente vai chegar lá nesse papo, mas vocês têm que conhecer um pouquinho dessa trajetória dele. Mais uma observação é que ele traz um guia que se chama Pena Branca, é um caboclo, que vem de uma linha, né, de um trabalho gigante, que não dá nem para explicar muito aqui, podemos fazer. Aliás, já comenta aqui se vocês querem que a gente traga mais vezes ele para ele falar sobre outras coisas também e a gente ligar isso à bruxaria. Mas ele trabalha com o senhor Pena Branca, que é um caboclo. O pai dele trabalha com Pena Branca. A minha mãe trabalha com Pena Branca. E o meu filho nasceu, quando ele estava na minha barriga, esse caboclo, porque eu sou médio de vidência também. A bruxa que vê, que sente, que ouve, ele também. A nossa casa é bem estranha. A gente janta com os espíritos, é um negócio assim, tipo estranho, né? Mas, então ele também vê, ele também é clarividente, eu também. E quando eu tava grávida, veio esse caboclo que a gente não conhecia, porque eu conheço todos os guias dele, vocês não estão entendendo. Tipo, já faz parte da família. E esse caboclo a gente não sabia de quem era. Ele se apresentou como guia do meu filho, na minha barriga ainda. Falei, gente, esse Pena Branca realmente é da sua família, né? E ele que fez com que o Cristiano abrisse o terreiro dele, o pai Cristiano abrisse o terreiro dele. Agora, uma pergunta sobre isso, aí depois você vai... Quem fez que eu abri esse terreiro foi seu Tupinambá. É verdade. Seu Tupinambá que é o meu caboclo. Seu Pena Branca, ele se manifesta também dentro da minha mediunidade, mas... Familiar. É familiar. É o guia um negócio familiar. mais familiar, assim. Entendi. Mas eu lembro que quando ele aparece, ele vem com... Tanto que, pra vocês saberem, não sei se a Dani já contou, mas quem falou pra nós que ela estava grávida foi o seu Tupinambá, que apareceu 2 horas da manhã no quarto e falou: a menina tá grávida, moço. Acabou meu sono, eu nunca mais dormi, desci na farmácia 24 horas, entrei em crise e ele tava certo. É uma coisa, deu spoiler, um spoiler meio traumado. Não, foi ótimo, maravilhoso, mas nossa, a gente não tava esperando e foi ele que falou mesmo. Isso acontece na nossa vida, viu, gente? Todo mundo acha que é coisa de filme, qualquer dia a gente faz um dia aqui só pra contar coisa que acontece em casa, pra vocês entenderem. Olha, hein? Antes de você falar um pouquinho da sua trajetória dentro da EBA-IFA, né, que é uma outra parte, eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre o que é, como é ser um sacerdote tão novo, né? Porque você fala, ele é pai de santo, você já pensa num senhor de idade, né? Numa coisa. E isso acontece muito com a gente. Quando você fala que você é bruxa, as pessoas te veem de repente nova, ou fala que você traz isso de família, não leva muito a sério, né? Quando eu falo que eu sou bruxa, óbvio que eu fiz vários cursos, estudei muito. Mas a gente sabe que antigamente não era sobre isso. Antigamente você aprendia com a sua família. E eu venho de família de bruxa. Então, às vezes, quando você fala isso, não soa bem. E as pessoas não respeitam você, às vezes, pela sua idade. Como foi pra você? Eu acho que esse é o grande ponto, talvez, de um sacerdote novo, né? A questão da credibilidade. É claro que sempre vão ter pessoas que vão confiar em você e confiar a vida delas nas suas mãos. Mas você passa muito. Eu pendenguei muito, assim, por conta disso. Das pessoas muitas vezes não quererem bater cabeça, não quererem pedir a bênção, por eu ser simplesmente mais novo que elas. Né? Então é um problema que eu vejo que hoje, conforme você falou dos livros e tudo mais do estudo, essa geração que vem mais nova, ela vem se conectando mais rápido à espiritualidade. Só que é uma geração que precisa estudar muito e ela precisa dos porquês. É a geração dos porquês. Tudo ela quer saber e isso é ótimo. Essa geração não tem problema. O problema maior é uma geração que é a anterior. Que é a geração que não se teve tanto estudo ou não se permitiram tanto a estudar, criticam porque você é um médium jovem que estudou, um sacerdote jovem que estudou, mas é o que eu sempre falo, né? As pessoas não sabem da sua história. Então, para elas falarem é muito fácil. Então, quando você sabe da sua história, que você sabe que você batalhou muito, passou por tiveram vários rituais práticos, você vivenciou aquilo na essência, né? Eu sempre falo que, para mim, a Umbanda continua sendo visceral. A partir do momento que eu incorporar meu caboclo e não sentir frio na barriga, eu largo a religião porque aquilo não faz mais sentido para mim.
Então, antigamente, as pessoas não olhavam para esse médium que estudava, que também buscou o estudo, como algo positivo. E hoje a gente está numa geração que se esse médium, não, se esse sacerdote não tem o estudo, ninguém fica com ele. Que também não é legal, né? Também Porque não. a gente antes acreditava na oralidade, Sim, né? É que hoje tem curso de tudo, né? Eu mesma dou cursos e tal. sim, Você também dá muitos sim, cursos, mas a gente sabe que, no seu caso, a Umbanda, ela é muito ligada a espíritos, né? Então, sim. o espírito, ele pode sim vir e te explicar as coisas e te intuir. E a gente nunca vai saber na essência, né? Quanto de fato como é que a gente vai medir a espiritualidade de alguém? Não dá pra gente mensurar isso. Né? Então, às vezes, as pessoas olham com um olhar crítico e até entendimento, é, com todo respeito, besta, de que você não pode ser um sacerdote. Você é muito jovem. Eu já tive casos de amigos que foram na tenda máter de Umbanda, que foi a tenda onde foi criada a Umbanda, e a hora que falou que ele era sacerdote, o guia que estava incorporado, que a gente sabe mais ou menos ali que não é exatamente o guia, só faltou dar um tapa no cara. Falou, não, você não pode ser sacerdote, você é muito novo. Então, quer dizer, eu preciso chegar a quase morte. Então, quando eu chegar em quase morte, eu viro sacerdote? É, da Qual o sentido? idade, né? Quase morte seria mais velho, uma pessoa Exatamente. mais velha. Não adianta tu falar, tudo tem seu tempo. Cada pessoa, eu sempre tratei a Umbanda como, as pessoas dentro da Umbanda como seres individuais. Cada um tem seu tempo de desenvolver, cada um tem seu tempo de maturação, cada um vai ter seu tempo de maturação espiritual para abrir sua casa, para ser um sacerdote. Então também não adianta você falar, não, vou fazer só o curso que eu já vou ser sacerdote. Não vai. Se você não vem com a missão de ser sacerdote, você pode tentar, vai dar certo por um tempo, mas chegar uma hora que separa o joio do trigo. Não tem jeito. Né? Então, acho que quando você tem essas pessoas que não, não credibilizam um sacerdote novo, ou uma pessoa, uma bruxa, que não deixa de ser sacerdotisa, nova, pela bagagem que tem, pelo conhecimento que adquiriu, desculpa, pra mim ali já não é Umbanda, pra mim já não é uma religião, Não é já são pessoas, espiritualidade, é. já é só o ego querendo dizer e tá tudo certo. Era esse o ponto que eu ia chegar, porque dentro da bruxaria nós temos a mesma situação, né? Nós temos grande parte dos antigos que acham que você tem que sempre fazer parte de um clã e ponto final. E nós, mais novos, nós acreditamos sim na bruxaria solitária. Claro que não é uma zona, né? E acredito que na Umbanda também não. Não é tipo, ai, vi no TikTok, incorporou lá um espírito e veio me explicar. Não, não é sobre isso. Mas é sobre você ter autoconhecimento, cuidar da sua espiritualidade, cuidar de você, para que você consiga receber essas mensagens da melhor maneira possível, para você não se confundir com o que é da sua cabeça. Na bruxaria, nós temos o despertar também para cada um de um jeito. E a gente também acredita, igualzinho ele falou, gente, é a mesma coisa na bruxaria. Tem gente que vai despertar para bruxaria aos 50 anos. Tem gente que vai despertar, sei lá, já nasceu bruxa e já tá desperta desde que nasceu. Tem gente que é aos 15, aos 20, aos 30. Não existe uma regra, como também não existe dentro da Umbanda, né, pelo que eu Não. entendi. E essa questão de ser sacerdotisa ou sacerdote também na bruxaria vai muito de caminhada, né? Você pode estudar, você pode ser iniciado por alguém, mas se não é seu caminho, por mais que você insista, vai dar certo. Mas ainda não vai ser o que vai te deixar se sentindo completo, talvez. E também tem todo o viés energético também, né? Porque se você vem com com um caminho para ser sacerdote, esse viés energético é preparado para isso, né? Agora, a pessoa que não veio com essa missão e ela força um caminho, é onde eu falei que rompe a corda. Chega uma hora que é tanta energia que essas energias começam a ter problema, Atrapalhar. a atrapalhar. Né? Não sei se na bruxaria é da mesma forma, ou vocês têm essa mesma visão, mas eu acredito muito nisso. A pessoa que força muito, sempre falo que nem você também, energia não mente. A única coisa que não mente é a energia. Então, se a pessoa começa a ter muito problema na vida, tá toda hora reclamando, toda hora com problema, ela tá num ciclo vicioso. Sim. E ela pode falar que ela é a sacerdotisa master do negócio que você falou, opa, tem alguma coisa errada. Mas falar até papagaio fala. Tem alguma coisa errada, porque energeticamente você vê que aquilo não se sustenta.
A pessoa pode querer se sustentar de uma forma, mas energeticamente aquilo não se Não é sustenta. próspero, Não é né? próspero. Quando você está desalinhado com o seu destino, você não prospera. Então, pode ser que seja legal a casa, até a pessoa, só que esse não é o destino dela, então vai andar, mas não vai ser tão próspero, não vai ser tão positivo. A Umbanda com a bruxaria, a gente tem muita coisa parecida, óbvio. E eu acho que uma das coisas mais parecidas é o nosso contato com o divino, né? Uma bruxa, ela tem um diferencial de feiticeiras, de magas, magos, porque nós temos um contato com o divino. Na bruxaria não existe incorporação. Mas nós chamamos que a gente é como se a gente vibrasse uma energia que não é nossa, que é dos deuses, são dos deuses. Só que a gente não incorpora. Não incorporamos na bruxaria. Na Umbanda se incorpora. Mas essa ligação, essa conexão, porque para você incorporar, você tem que se conectar, você tem que entender o que ele está falando. Você está no seu dia a dia, você não vai incorporar. Ai, fiquei bravo com o meu chefe, incorpora Exu. Não é sobre isso. Mas você vibra. Ele está ali perto, ele te passa um recado. Então, esse canal de conexão da bruxa com os deuses e deusas, com os ancestrais até mesmo, é muito parecido com a Umbanda. Porque toda vez que a gente fala sobre isso em casa, e eu vejo também, é muito parecido. Que a Umbanda, ela não é só incorporação, certo? Não. E na bruxaria não existe incorporação. Então agora a gente entra num papo que fala muito sobre bruxaria, porque para vocês entenderem na bruxaria, nós falamos com espíritos através de vários elementos, menos da incorporação. Então a gente fala com espíritos no nosso espelho, através de portais, principalmente no tabuleiro Ouija e alguns outros oráculos, que são espíritos que vêm responder. Alguns vêm deuses também. E isso aí a gente pode deixar para outro dia para conversar. Mas nessa questão de vibrar, né, para o médium de Umbanda, ele também tem que entender os recados que vêm do universo, né? Porque a bruxa é isso, é total. Você tá lá fazendo um negócio, você tem a intuição. Então, eles têm os cuidados diários deles, que eles também têm que se conectar com os guias deles, com os espíritos. Com toda certeza. Eu acho que isso é um caminho. Porque se a gente, sei lá, você sabe que eu briso um pouco, né? Eu gosto disso. Mas se a gente entender a espiritualidade num todo, seja a bruxaria, seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja o Espiritismo, são partes desse todo. Né? Ela não é a representação do todo, ela é parte do todo. Então, se a gente pegar, por exemplo, que eu sei que você fala e eu falo muito isso, o que é a religião? No meu caso, Umbanda. O que é a religião? É um culto de autorresponsabilidade. O que a bruxa precisa ter para fazer as suas magias? Autorresponsabilidade. Se você pegar o desenvolvimento mediúnico de um médium, seja ele já iniciado no caminho da Umbanda ou não, e uma bruxa, autoconhecimento. Então você precisa se conhecer. Então, se eu pegar toda e qualquer filosofia, religião, e aquilo ficar só distante, para mim, não faz sentido nenhum. Que é o não praticante. É o não praticante. Seria o não praticante. Que não existe. Mas é isso. Se a pessoa ficar distante daquilo e ela não entender como aquilo pode modificar a vida dela e entender que é tão somente a vida dela, porque também a gente entra nesses casos de fazer a magia pros outros, pra amarrar, pra tirar, pra cortar. E isso vai destruir a vida dela. Sim. Então, se eu sei quem eu sou, se eu me descubro enquanto um religioso, enquanto uma bruxa, e eu começo a olhar para isso e trazer para o meu dia a dia a necessidade de aumentar essa minha conexão, essa minha percepção espiritual, o local onde eu estou, aonde eu vou. Nossa, eu fui na casa de um amigo que, puta, lá sempre foi legal, mas hoje a energia tava pesada. Pô, sei que vai fazer mal para mim? Saia de lá. Isso é autoconhecimento. E chega em casa e se cuida, sabe como se cuidar também, né? Isso é autoconhecimento. Então não é só simplesmente ler livro. E o autocuidado que você falou, que não é só também ser um bandista dentro do terreiro. Não. É o que eu falo para as minhas meninas. Não, Jamais. não adianta você ser só bruxa nos nossos encontros. Você é bruxa todo dia. Sim. Todo dia. Às vezes você não pode sair do ambiente que você tá, que tá super carregado. Mas quando você chegar na sua casa, você sabe o que fazer para descarregar. Você sabe o que fazer para se cuidar. Você tem proteções na sua casa. Você tem uma maneira de rezar e se Sim. conectar. Eu acho que esse é o caminho. A pessoa que escolhe viver uma vida espiritual, seja a vertente que for, seja o lado que for, ela escolhe viver uma vida de autoconhecimento. Então, o que eu sempre falo que as pessoas... Hoje, a gente vê muitos cursos na internet, né? A gente vende curso, você trabalha com isso, eu também dou aula sobre Umbanda, sobre religião, dou vários workshops também.
A gente sabe que não tem problema você estudar. Mas hoje, na Umbanda, infelizmente, a gente está tendo muitos cursos que são problemáticos, que estão trazendo o que vocês têm, por exemplo, da bruxaria solitária, para um bandista solitário. Ó, Que. nome novo, vou registrar essa patente. É um bandista solitário, que é o quê? O cara desenvolve na casa dele, o cara incorpora na casa dele sem ter A base. nenhuma base, o cara faz muitas vezes sacerdócio na casa dele, só que isso são práticas de chão de terreiro. E isso nunca deve ser anulado, isso nunca deve ser tirado. E as pessoas precisam ter essa consciência, porque a partir do momento que elas começam a fazer isso, lá na frente pode dar ruim. Lá na frente vai dar ruim. Porque assim, não sei dentro da bruxaria, e nem me atreveria a falar, mas você começa a incorporar na sua casa, você não tem base nenhuma, você não sabe nada, você não tem força espiritual, e se aquilo ali dá um problema? E você também não sabe se tá certo. Quem que vai fazer o download de algum ali pra vir cortar aquela Não, é a demanda? frase que eu sempre falo. A pessoa que vive de uma religiosidade, de uma espiritualidade de livro, quando você tiver uma demanda de morte, senta em cima do livro e vê se corta a sua demanda. Não vai cortar. Não vai cortar. Passa o livro no corpo, né? É a mesma. Você leu muito sobre natação. Isso te faz um nadador? Não. Porque você precisa entrar na piscina e aprender a nadar. Ler livros não vai fazer você nadar. E era isso que eu queria comentar com você. Porque, assim, na minha visão, obviamente, na bruxaria, nós temos uma dificuldade grande com a bruxa solitária atualmente, porque existe de tudo, foi o que você mesmo disse. Nós temos livros extremamente qualificados e livros bem ruins, porque hoje em dia virou Brasil, tipo, com muito respeito ao Brasil, mas virou uma bagunça. Todo mundo publica livro, todo mundo faz tudo. A internet deu voz a pessoas incríveis, mas deu voz aos tolos. Então você se perde dentro de conteúdos e você não sabe se é verdade ou não. Só que na bruxaria não existe incorporação, mas mesmo assim, a gente sempre recomenda a busca de um sacerdote ou uma sacerdotisa para trilhar o caminho prático dessa vivência. Porque a prática você não vai aprender sozinho. Não vai ter uma ancestral sua que vai chegar e falar: oi, querida, agora nós vamos aprender sobre. Não é sobre isso. Revela. Não é sobre isso. E assim, na bruxaria, a gente acredita que vai chegar um momento que a bruxa solitária ela vai parar. Porque não tem mais o que aprender. Livro já leu todos. Você fez um monte de prática e não sai daquilo. Porque grande parte da bruxaria, da magia, ela é oralidade, ela é oral. Você não vai encontrar a verdadeira bruxaria em livro. Você vai encontrar algumas teorias, algumas coisas para você aprender. Óbvio, o básico, a base. Mas a verdadeira bruxaria, ela acontece dentro de um clã. E eu acredito que no seu caso, que existe a incorporação, eu acho que agrava. Porque você vai incorporar, você não sabe. Uma coisa que eu sempre ouço: ai, eu não sei se sou eu ou o guia. Quem vai te dizer? Como você vai saber se é você ou se é o guia? Como você sabe se essa incorporação é de um guia de luz ou se é de um encosto que tem por aí? Porque todo mundo já pegou encosto aqui. E às vezes você tá lá, não sabe se a coisa é boa, se não é. Então eu acho que na Umbanda fica um pouquinho pior por causa disso, ou eu tô errada? Não, acho que é isso mesmo. E é o que a gente tava falando da autorresponsabilidade, né? Isso é responsabilidade do médium. Enquanto o médium não entender que ele precisa educar, na verdade, se educar mediunicamente, tudo vai começar a acontecer de qualquer jeito. E a gente já viu muito isso na Umbanda, muito isso em outras religiões. Cara, eu venho, como eu falei, de uma Umbanda antiga. Se você pegar pessoas incorporando em praça, pessoas incorporando a fila do INSS, pessoas incorporando a fila do banco, tinha incorporação em tudo quanto é lugar. Ah, mas manifestou? Não, manifestou, desculpa, com todo o respeito. Manifestou porque é um retardado. Porque precisa dessa educação mediúnica. Sim, não é em qualquer Não é em lugar. qualquer lugar, O em corpo qualquer é hora. nosso, né? A gente Nós somos responsáveis por esse corpo. Então eu preciso me educar, né, ter essa educação mediúnica, cuidar desse meu corpo, esse meu templo sagrado, né, dentro das minhas atitudes, pensamentos, ações, condutas e, né, Sim. todo protocolo, para que essas entidades de luz se manifestem de uma forma positiva. Você utilize para uma maneira. Eu vou convidar alguém para ir para minha casa. Eu sei que você odeia, mas você vai convidar uma pessoa para ir na sua casa com a sua casa toda virada do avesso, toda suja, toda imunda? De jeito nenhum. Isso somos nós. Então eu vejo isso também dentro da incorporação, que a gente traz uma entidade, mas eu vejo isso também na questão de caráter e personalidade dos médiums e de uma bruxa que não incorpora. É a mesma Porque coisa. é a mesma coisa.
não é simplesmente a incorporação, e sim o médium. Sim. Então, o que eu sempre falo, o problema é sempre o ser humaninho. É o ser humaninho que estraga o negócio. Porque se eu tô com muito ego, nossa, incorporei 17 guias juntos agora. Saiu um, entrou outro, saiu um, entrou outro, saiu um, entrou outro. Pra quê? Ah, incorporei na minha casa. Pra quê? Ah, não, incorporei na minha casa, fiz um trabalho ali pra ajudar minha mãe, minha irmã. Ok, porque a maioria da Umbanda nasceu ali. E sim, mas só que a gente Só que também... você tá falando de um médium que já tem uma certa Era tarimba, isso que eu já ia falar. tem uma caminhada. Agora, uma pessoa que tá entrando nova, no caso da bruxa solitária, que chega na bruxaria, que vai lá ler livros, que você não sabe nada, Não tem a prática. você não tem a prática. É o mesmo caso de um bandista que chega no terreiro, que hoje eu brinco que são as pessoas que querem só estudar. As pessoas que só querem ler livro, lê qualquer coisa, usa 300 guias no pescoço, Mas na hora de resolver, não mas na hora resolve. de resolver não resolve. Porque não tem essa Porque não vivência. tem. E hoje, de um tempo pra cá, na verdade, eu venho falando muito isso, dessa Umbanda, dessa fábrica de médiums. A Umbanda tá virando uma fábrica de médiums, onde não se tem qualidade, se tem quantidade. Então, é o médium pasteurizado, é uma fábrica de salsicha. Médium É de tudo a mesma vitrine, coisa. né? É um banda de vitrine. Ninguém sabe desfazer nada. Mas todo mundo sabe incorporar, Quantas gritar, vezes igual no acabou. terreiro eu já não recebi pessoas falando, não, eu fui num outro terreiro lá, falaram que eu tava com uma demanda de morte, mas me pediram pra procurar outro lugar. Você tá numa casa espiritual, mandaram sair de lá pra procurar outro lugar porque ali não faz? Desculpa. E isso é o mesmo papo que eu tenho, por exemplo, você já sabe, eu vou falar porque você sabe que eu sou verdadeiro e muito sincero, que é a prática, a gente joga oráculos, a gente consulta oráculos e a gente, através dos nossos oráculos, ajudamos as pessoas. Não só pelo oráculo, mas como melhorar aquela energia pelas magias. Você com a magia da bruxaria, eu com a magia umbandista ou do Ifá. Eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa ir buscar um tarólogo, um cartomante, sei lá como Sim. posso falar. Sim. Joga baralho, enfim. E a pessoa vira e fala assim, olha, você vai morrer, tá bom? Então é bom você procurar ajuda. Então, caralho, se eu adivinhei ali que a pessoa vai morrer, eu sou responsável por aquilo, eu não posso deixar aquela pessoa sair. Ah, você vai perder seu relacionamento. Tá, e o que eu posso fazer para não, agora você procura um terreiro. Uma das coisas que eu mais recebo até na página do terreiro é isso, pessoas procurando. Olha, eu tive num lugar, a pessoa leu isso e falou que eu tinha que fazer isso. Ué, vai lá e volta e se arruma lá. Eu não tenho obrigatoriedade quanto a isso. E nem responsabilidade. E, na verdade, quem não tem é a pessoa, né? Que é o que eu sempre falo pra vocês, que é a taróloga de livrinho. Que é aquela taróloga que você vai, ela vai falar, olha, seus caminhos estão fechados, mas você tem que ir no terreiro de Umbanda resolver. Ou, ó, você tá com seus caminhos fechados, mas a gente não faz esse tipo de trabalho, você tem que procurar alguém que te ajude. É a mesma coisa, acontece também na Umbanda, pelo que eu vejo. E pelo contrário, e no contrário também existe, né? Olha, eu vou te cobrar um valor barato na minha consulta, é R$20 minha consulta. E aí na minha consulta, pode acontecer qualquer coisa. E ó, vai sair um trabalho pra fazer aqui. Olha, você tem que pagar R$30.000 nesse trabalho agora. Toda vez que você vai consultar a pessoa, você tá com demanda, você tá com demanda de morte, você tá com inveja, sua família vai morrer e você precisa 3, 5 mil o trabalho. Porque é o que vira o dinheiro pra ela. E eu não diminuindo o trabalho dela, mas assim, ao meu ver, aquele que é sacerdote, aquele que é um oraculista, ele tá jogando uma responsabilidade muito séria no colo daquele consulente. Então, eu tenho que ter essa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu falei. Se eu virar pra você e falar assim, olha, você vai morrer. Você tá com uma demanda de morte. Ou de traição, mas, ó, qualquer demanda de coisa. morte, mas, ó, você vai sair daqui, tá? Eu não faço esse trabalho. Procura alguém que faça. Como é que tá a sua cabeça? Não, você joga uma bomba, a pessoa ela pode ter o conhecimento que for, se joga uma bomba assim nela, ela sai desesperada. Isso não pode ser feito. E se você não tem uma qualificação, a coisa é complicada. Você trabalhar com bruxaria ou com banda, você tá mexendo com a vida das pessoas, então você tem que ter responsabilidade. Então, é o que a gente fala.
na bruxaria, você pode fazer seus estudos individuais. Aliás, você deve, mas você precisa saber manusear. Então, não adianta você ler 3 livros e copiar a receita de bolo, do feitiço que você viu no livro, fazer isso para alguém, atender alguém na sua casa, fazer isso, não saber o que você está fazendo, fazer alguma coisa errada, ou a pessoa está com um problema muito maior do que você imagina, e aí acontece algo pior, piora a situação da pessoa, e aí você não consegue ajudar. Você vai ter que mandar ali procurar uma outra bruxa ou um outro terreiro para resolver. Por isso que, por mais que estejamos num momento de muito estudo, das pessoas buscarem muito, o jovem místico quer estudar tudo, quer saber tudo, você tem que ter um lar. Você tem que ter uma nascente, é o que eu sempre falo aqui. Você tem a nascente, nós chamamos as bruxas aqui, você sabe que eu sempre falo para as minhas alunas, seja água. A água, ela vai para onde ela quiser, ela passa por cima, por baixo dos obstáculos. Se você tem uma infiltração na sua parede, você sabe o que quer dizer a água fazer o que ela quer. Ela entra onde ela quiser para achar o vazamento, é super difícil. Por quê? A água, ela vai, ela flui, ela chega ao destino dela, que é ser mar, vamos dizer assim. Não para, né? Seja água, seja mar, vai até o mar. Mas se você não tiver uma nascente, você vai secar e você não vai ser mar. Você vai secar. Então, essa nascente sempre é um sacerdote, uma sacerdotisa, uma base espiritual para você correr quando precisar. Eu tenho quase 40 anos de bruxaria e o tempo todo eu vou buscar. A minha avó era tudo. Hoje eu tenho outras pessoas que me auxiliam. Mas você precisa de uma base sólida. Por mais que você seja já quase a sua própria nascente, eu sempre brinco, um médico não pode se operar sozinho. Né? Infelizmente. Ele pode ser o melhor médico do mundo. Um dia ele vai precisar que um médico opere ele. Então é um pouco sobre isso. E isso fala muito, na minha visão, sobre o ego. E isso a gente vai entrar nesse assunto porque, para mim, as pessoas não buscam um sacerdote, não buscam um terreiro, não buscam um clã de bruxaria, porque eles são autossuficientes e não precisam de ninguém. Como se isso fosse ruim. É super legal você ter um colo para chorar, você ter um colo para pedir ajuda. É necessário. E é muito bom, que é o caso da nascente. É muito legal você ter isso. Só que parece que hoje isso vira uma ofensa quando você fala que você tem um sacerdote, um mestre, uma mestra, uma sacerdotisa. E isso que eu não entendo do tal jovem místico. Ah, não, mas eu faço tudo sozinho porque eu faço do meu jeito. Dentro da bruxaria, você faz o que você quiser, você faz do jeito que você quiser. Só que você tendo uma base, uma tradição, um fundamento, você vai com certeza acionar menos o seu sacerdote ou sua sacerdotisa, porque você vai ter um fundamento e um caminho legal. Mas quando você precisar, você vai ter. Então, eu acho que isso é muito de ego, de você, eu não posso, eu sou sozinha, eu fiz tudo sozinha, eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Gente, ninguém é alecrim. Ninguém é alecrim. Todo mundo precisa de uma base. Ninguém é uma ilha. Por mais que você seja muito... Mesmo o Cristiano que a gente está conversando aqui, que ele é poderosíssimo, muito maravilhoso, ele teve uma base. E quando ele precisa, ele vai para a base dele. E eu não entendo qual é o problema das pessoas com isso. E eu acho que é o ego. E é isso que eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Na Umbanda tem muito essa questão de ego? Não, quase nada. Na verdade... Aliás, religião tudo hoje, exato, né? Tudo que envolve espiritualidade vai ter o ego. Eu aprendi com o meu Exu, que é um grande mestre que eu tenho, que é o seu Tata Caveira. E ele falava que o ego e a espiritualidade, seja ela qual for, caminham sempre ali, ó, no mesmo nível. Vai de você despertar essa espiritualidade ou despertar esse ego. Quem que você vai encher? Isso não pode existir dentro de uma religião, ao meu ver, a questão do ego. Não tem espaço para o ego. Porque o ego te leva a você, justamente o que você falou, que é essa questão da autossuficiência. E a gente sabe que, infelizmente, na Umbanda existe muito essa ideia da autossuficiência. Não, eu sou sacerdote, cheguei num nível maior, então eu não preciso de ninguém. Desculpa, meu querido. Vai precisar. Na bruxaria sim, também, viu? em qualquer lugar. Porque nós somos seres humanos. Então, nós, sacerdotes, que cuidamos de outras pessoas, precisamos ser cuidados também. A gente sempre fala em casa, por exemplo... eu tô com um problema X. Às vezes a Dani não consegue me ajudar. Às vezes eu não consigo ajudar a Dani porque a gente tá no mesmo campo vibracional energético que a gente não vai ter... A gente é óbvio que a gente vai fazer um pelo outro. Mas tem coisas que a gente não acessa. Eu preciso de alguém de fora. E esse alguém de fora é normalmente quem a gente vai buscar para cuidar. Então eu preciso sim de alguém para cuidar. E não importa... E que fique claro isso... Não é desmerecendo o seu trabalho ou desmerecendo o que você é. Você precisa.
energeticamente a gente precisa de outro. Né? Dentro do culto iorubá, por exemplo, a gente não tem marido e mulher sendo filho do mesmo... eu sou babalau. A Dani não vai ser minha filha. Eu não posso ter ela como minha filha. Né? Então, assim, eu tenho os meus filhos. Eu preciso me cuidar. Aquele que cuida de mim se cuida também. Aquele que cuida desse daí, cuida do outro também. E assim vai. Né? É o que eu falo. A base, essa estrutura, essa nascente que você disse, o que eu sempre costumo dizer na Umbanda é que assim, eu hoje talvez seja a árvore para muitas pessoas. E eu hoje dou sombra para outras pessoas. Mas eu pretendo que essas pessoas se tornem árvores. Para que quando eu ficar velhinho, eu vá receber a sombra dessas árvores. Porque chega uma hora que você fala, calma, já deu, né? Eu acho que não só você também vai se aposentar, entre aspas, vamos dizer assim, mas também nós, por exemplo, que somos sacerdotes, sacerdotisas, nós já temos uma maturidade espiritual e tudo mais. Nós acionamos muito menos os nossos mestres, mas a gente aciona. Porque às vezes você tá numa vibração que você não consegue manusear aquela. O nosso filho mesmo, que estava doente ano passado inteiro, a gente teve que acionar os nossos sacerdotes, sacerdotisas, para cuidar dele, porque a gente estava na mesma vibração. Sim. E se a gente não tem? Entendeu? Às vezes você tá tão no meio do furacão que você é o furacão. Você não tem como lidar com isso. Alguém tem que te auxiliar. E isso, eu acho que é um grande passo para você ser um espiritualista, ser um médium, ser uma bruxa, porque é a humildade de saber pedir ajuda e de saber que você não é autossuficiente. Que você sempre pode melhorar, aprender algo diferente, algo novo. Eu mesma, quando ensino as coisas para as minhas bruxas e os meus bruxinhos, você não vai ensinar tudo. Você vai ensinando conforme as coisas vão acontecendo. Eu tive um problema X. Pô, gente, olha só. Usa de exemplo e a gente trata a pessoa e todo mundo aprende. Mas não tem como você lembrar tudo que você aprendeu em 40 anos para explicar para a pessoa. E é a prática que vai te trazer isso. A questão do quem aprende não depende. Sim. Então, se você ensina e você sempre tem aonde aprender, aquilo vai se tornando algo fluídico, né? A sabedoria da água. Vai se tornando fluídico. Então, Exato. eu acho que as pessoas precisam entender que ninguém é autossuficiente. Mas isso também, ao meu ver, vem daquela galerinha que a gente não gosta muito. Imagino. Aquela galerinha que a gente não gosta muito lá, que escreveram uns livros gigantes lá, que é a base da nossa cultura. Com todo respeito. Tô falando da nossa cultura. Nós não somos um país, um estado laico de fato. Nós somos um estado onde a nossa cultura é baseada dentro do catolicismo. E, ok. Só que tudo que a gente traz para qualquer lugar, a gente vai ter essas crenças mesmo que inconsciente. Sim. Né? Como que minha avó criou minha mãe? Foi baseado nessa cultura, por mais que minha avó fosse macumbeira. Como minha mãe me criou? Foi baseado dentro de uma cultura que foi impregnada pelo esse catolicismo. Que até eles faziam, eu lembro que seu pai fala que vocês faziam tudo escondido, porque não era bem visto. Agora você tocou no ponto que eu queria, que a gente já ia chegar aí, querido. Agora nós estamos falando dessa parte cristã mesmo, né? E que sim, por muito tempo, até onde eu sei de conhecimento, a bruxa, ela não se escondeu atrás do cristianismo, mas quando você entra na casa de uma bruxa, dependendo do que eles encontravam, eles mandavam você para fogueira. Então, nós escondíamos os nossos instrumentos mágicos para que os inquisidores não soubessem que éramos bruxas. Então, nós nos comunicávamos. Então, minha avó conta que eles colocavam uma colcha, tipo cobertor, entendeu? É esse o negócio aí. O cobertor vermelho estendido na janela mostrava que o inquisidor estava ali para todo mundo se preparar. Então, a gente se comunicava com coisas da casa, do dia a dia. Tanto que o maior altar na bruxaria é a cozinha. Porque se você olhar os nossos instrumentos mágicos, tudo dá para você fazer com algum instrumento de cozinha. Porque a gente tinha que esconder. Então, nós nos escondíamos dos cristãos, né? Porque eles matavam todo mundo mesmo. No caso de vocês, até onde eu sei um pouquinho da história que você me conta, eu também estudei, gente, né? Meu marido é macumbeiro, você acha que eu já não tô por lá também? Lógico. Que é a questão de esconder os seus orixás atrás dos seus santos. Eu tinha que tocar nesse assunto. Você me vai querer falar disso mesmo. Mas bem de leve. Porque o terreiro do Pai Cristiano, quando você entra, você não vê santo. Você vê imagens africanas
dos orixás africanos. Eu queria começar a falar um pouquinho dessa sua parte de Ifá, para você contar para a gente um pouquinho do que é Ifá. Mas eu queria primeiro fazer uma pergunta. Já que a gente está falando nessa questão do orixá, de que você sempre fala do embranquecer o orixá, né? Porque o orixá não é branco, ele não é do Brasil, ele não é cristão, ele é africano, e você sempre cultuou basicamente, principalmente, os orixás dessa maneira, como deve ser, como um orixá que veio da África, tal. Isso é muito legal, acho que era legal você comentar. Mas como a gente está falando de bruxaria aqui, o que você acha por exemplo, nós na bruxaria, nós cultuamos os orixás, mas como deuses. Nós não incorporamos a Iemanjá, por exemplo, ou Iemonjá, que eu sei que também é chamado, mas nós cultuamos ela como uma deusa africana, como vem da África. A tratativa é voltada à magia africana. Por isso que eu quero falar um pouquinho de Fá, porque pelo que eu conheço de Fá, e que você tem sua ebé, também fala, no final a gente vai falar tudo isso, mas você tem uma ebé Ifá, queria que você explicasse um pouquinho, um resumo, o que é o Ifá. Por quê? Porque a gente falou um pouquinho da Umbanda, mas agora a gente vai falar um pouquinho desse culto dele, porque pra mim, o que eu tenho de conhecimento, porque a gente é, né, casado e também muita coisa eu vivencio, é uma magia africana. É literalmente a magia que a gente faz. Existem iniciações dentro do culto deles que é igualzinho, cara, o que a gente faz na bruxaria. Com a diferença que nem sempre a gente utiliza os deuses africanos, né? Nós utilizamos outros deuses nas nossas iniciações, dependendo do panteão que você cultua, ou, no meu caso, uma bruxaria eclética. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão... A gente está transitando da Umbanda para o Ifá, então a gente começa falando sobre essa questão de você trazer os orixás da África no seu terreiro, que são imagens africanas mesmo, não é Oxalá lá, que Oxalá não é Jesus Cristo, Oxalá é Oxalá africano. É aquelas imagens de madeira maravilhosas que por acaso vieram de lá, né? Então, essa transição para o Ifá, para a gente começar a falar um pouquinho de Ifá, para eu falar também um pouquinho desse culto da bruxaria dentro do panteão africano. Eu acredito que em algum momento da história isso foi necessário. E a partir desse momento isso não é mais necessário, né? Essa questão do embranquecer ou esconder essa cultura preta atrás da cultura branca, porque a cultura branca ela é aceita, né? Então, hoje existem muitas linhas e muitas pessoas que falam sobre isso. Eu acredito que sim, que tenha que falar e que tenha que continuar falando muito. Porque, por mais que muitas pessoas vão falar que a Umbanda é uma religião, ela é uma religião espírita cristã, dentro de um viés Zélio Fernandino de Moraes, o criador da Umbanda. Para alguns, né? Para alguns. Mas ela traz toda uma base africana. Né? O nosso Brasil, ele foi criado em cima de sangue preto, em cima de sangue indígena. Então, ao meu ver, cada um faz o que quer e eu super respeito todo mundo. Mas eu estou falando do que eu faço. Não cabe, há muito tempo, o sincretismo religioso mais. Não cabe, porque é muito gostoso você entrar no lugar, ver a imagem, para alguns, né? Para mim já não mais. Mas você vê a imagem de Jesus ali, você olha para aquilo e você fala, nossa, que gostoso, acalentou meu coração. É um lugar seguro, porque culturalmente a gente tem isso. A gente não, as pessoas. A gente não. Fique muito claro isso. Mas é natural, isso é muito natural, porque está enraizado. A partir do momento que a Umbanda é um culto a espíritos, aos nossos ancestrais, brasileiros normalmente, é colocado na Umbanda também o culto ao orixá. Se é colocado o culto ao orixá, eu não posso cultuar um deus, um santo romano, um deus que não faz parte daquelas divindades. Para mim, não tem condição nenhuma disso se encontrar. Porque muita gente fala assim, eu não vejo dessa forma. Ah, você cultua Oxum lá na sua bruxaria, mas não, eu sou filha de Lakshmi, não, eu sou filha de Afrodite. Tá bom, existe uma energia de amor, mas não quer dizer que elas são as mesmas. Não, e uma coisa, outra coisa. Lakshmi não é Vênus, Vênus não é Afrodite, e uma não é outra não é uma, e não tem nada a ver. São panteões completamente diferentes. Exatamente, que nem eu falo. Quando a gente traz isso para dentro do terreiro, para dentro dessa visão, a gente começa a dar total valor
e respeitar aquela cultura da qual aquele orixá veio. Então, se ele é um orixá, o orixá, ele é africano. Ele é um deus do panteão africano. E você vai cultuar ele Acabou. Ponto. desse jeito. Eu não posso olhar aquele deus africano e aí você vai achar o que dentro daquele deus? Um Jesus de barba, cabeludo, barbudão, Não, é branquelo. Não. Você vai achar a cultura preta atrás disso. Só que por muitos anos essa cultura preta foi olhada como algo ruim. Tudo que é preto é ruim. Tudo que é do preto é ruim. E a gente sabe que não é verdade. Com certeza. Haja visto que a gente tem essa força espiritual dentro do culto iorubá que descende desse povo que é o primeiro povo. Que é o que a gente até A gente fala. acredita muito dentro do culto de Ifá, por exemplo, a minha família lá de Lei e Fé, que é uma família que é onde os orixás desceram do céu para a terra. Ou seja, ali é o berço da humanidade. Só que se a gente pegar todas as partes gráficas de mundo, todo mundo esqueceu da África. Existem estudos hoje que se fala que você com certeza tem algum laço de parentesco, né, na África. Porque foi lá que nasceu. Só que normalmente é isso, né? Chega lá, Europa, da Europa pula pra cá e calma aí, e o caminho? Não tem um caminho isso aí? Não faz sentido. Na bruxaria, nós, na aula de história da religião, história da bruxaria e tudo mais, nós falamos sobre isso, que nós acreditamos que tudo começou lá, na África. Exato. Então, assim, a gente entende que o berço da civilização foi na África. Logo, eu vou trazer o entendimento africano para minha Umbanda, do orixá. O culto não é o mesmo, a forma de se cultuar, né, dos elementos não é a mesma, mas o culto ao orixá é ao orixá Africano. africano. Então, Ogum na África é Ogum na África, não é o cara que anda no cavalo, né? Não, Ogum não é São Jorge, também não é Thor, também não é Odin, também não é, não. E isso é importante reforçar, porque o culto ao orixá na África, no culto a Ifá, de um jeito. Outro culto tradicional iorubá que de repente tem, é de outro jeito. Na Umbanda é de outro jeito e na bruxaria é de outro jeito. Mas todo mundo precisa cultuar o orixá da África. Isso foi uma indagação que eu fiz pra você uma vez que eu falei pra você. Há muito tempo atrás, eu falei, por que a gente só vê falando das pessoas reverenciarem deuses europeus, deuses brancos, e esquecem do deus africano na bruxaria? Porque também é um deus. E aí eu falei, nada disso, a gente cultua Exatamente. na nossa bruxaria. Exato, na sua. Não são todas as bruxarias. Ah, não, que mas cultuam eu dessa tenho um forma. vídeo aqui que fala sobre os deuses os orixás na bruxaria. Nossa, o pessoal veio reclamar, falar um monte. Porque também tem essa coisa dentro aí do culto de vocês. É o seguinte, eu vou cultuar A posse. Eu vou cultuar o deus grego do jeito que ele é na Grécia. Eu vou cultuar o orixá, o deus africano, do jeito que ele é na África. Eu vou cultuar um deus nórdico como ele é nos países nórdicos. Só que aí quando você vem falar de orixá, vem um fã-clube que não, o orixá é meu. A Iemanjá é só minha, a bruxa não cultua. Por que não? E aí por isso que eu falei, fale sobre Ifá, porque quando eu conheci Ifá, e ele estuda, ele é babalaô, ele joga pela Ifá, ele inicia pessoas dentro dessa... filosofia, porque também é uma filosofia como nós da bruxaria, eles fazem magia africana. Sim. E o orixá, claro que... Magia africana é magia preta. Exato. Ponto. E nós também fazemos. Claro que eu faço dentro da bruxaria e ele faz dentro do culto dele. Só que a gente trata o orixá do mesmo jeito. E a magia, porque magia é o quê, né? Eu sempre falo, é uma ciência. 1 mais 1 é 2, cara. Você pegou esses 2 elementos, colocou na magia, não tem como dar errado. Só se você, a pecinha, a pessoinha tá fazendo errado. Mas isso aqui é magia. Aí religião é outra coisa. E dentro dessa magia que ele cultua, eu falo pra ele, quando eu falo com o babá e tudo mais, falo, caraca, isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Não falo o tempo todo, eu falo, porque é muito bruxaria. E a galera não, Umbanda é só... O orixá é de Umbanda, não é de mais ninguém, entendeu? Ou no máximo de um candomblé, que também é outra coisa. O culto ao Ifá, o que seria o culto ao Ifá? Só antes da gente entrar no desculpa, Ifá, não, só falar um negócio que é interessante que você falou agora. Na Umbanda, ainda tentaram criar o orixá como sendo só uma forma energética. Que ele é a cachoeira só. E a energia vem dali, mas existe uma representação daquilo. Então, é totalmente negativo. Você fala de amor. Dá um exemplo para o pessoal entender. Exemplo, um exemplo, Obatala, que seria o nosso Oxalá, seria o Jesus, obviamente.
Qual que é a força de Obatala? O ar. Uhum. Então a gente fala assim, não, a gente só cultua o ar, porque o ar tá Obatala. Tá, mas existe uma representação de Obatala. Isso não pode ser esquecido. Então na Umbanda criaram-se falando que orixá não tem cor, orixá não tem cultura, orixá é uma energia. E não. Uma representação seria uma Existe imagem. não só uma imagem, existe uma representação mitológica de um Ah, deus. entendi. De um deus. Aquele deus existiu, não é uma energia. Então eu tô respirando, eu tô já cultuando. Ah, você reza pra eu batalha? Não, ó. Não, só, Acabei de só- rezar. exato. Desculpa, com todo respeito. Mas seria exatamente isso. Então seria uma forma da gente desmerecer e desvalorizar uma cultura, né? E a gente não pode continuar fazendo isso. Por isso que no meu terreiro de Umbanda a gente não cultua o orixá de uma forma branca. A gente cultua o orixá na sua essência, o orixá dentro dessa mitologia africana. O Ifá, ele é um culto a Deus, que a gente chama Olodumare. Então, Olodumare é o nosso Deus. É a forma como a gente se reverencia e chama o Deus. Então, o culto a Ifá é um culto ao Olodumare, só que é um culto também ao nosso destino. Por isso que é um culto por isso que é uma filosofia de vida e não necessariamente uma religião. O culto a Ifá, ele traz os conhecimentos desse Deus criador, que seria o Olodumare, para o conhecimento dos humanos através de um orixá chamado Orunmilá. Então, quando nós falamos, nós somos do culto de Ifá, quer dizer que nós somos cultuadores de Orunmilá. Nós somos cultuadores de Olodumare. Orunmilá, dentro do culto de Ifá, seria o que a gente fala, é o segundo depois de Deus. Esse seria Orunmilá. Orunmilá foi o responsável, é o testemunho da criação. Ele foi o responsável por trazer ao conhecimento dos seres humanos todo esse conhecimento, toda essa biblioteca, toda essa biblioteca gigante de conhecimento, que é o conhecimento de Deus, Olodumare. Tudo que existe. Tudo que existe. Então, a gente sempre fala assim, e já desmistificando muita coisa também, não é porque você se inicia que sua vida vai melhorar. Ah, eu preciso me iniciar para ficar rico, preciso me iniciar para ser feliz, preciso me iniciar pra... Não. Os problemas continuarão acontecendo na sua vida. A diferença é que o culto a Ifá traz a solução para esse problema. Porque o Orunmilá falava assim, ó. O mesmo problema que tinha há 10.060 anos atrás, que mais ou menos a época quando foi o tempo do culto, é o mesmo problema que tem hoje. O remédio vai ser o mesmo. Só as pessoas que mudam. Então a mesma coisa que eu sempre falo assim, você vai no médico, tô com muita dor de cabeça. Aí você vai lá no médico, o cara fala, ó, toma dipirona. Daqui 20 anos, se você for no médico reclamando da dor de cabeça, o cara vai passar dipirona pra você. Então assim, o remédio é o mesmo. Os problemas são os mesmos. O que muda são as pessoas. Então quando a gente cultua Ifá, nós estamos cultuando a nossa vida, cultuando o nosso destino, cultuando o nosso caminho, para que aí sim, de fato, a gente comece a entender melhor e já responder aquela pergunta que a maioria dos seres humanos tem, que é: o que eu vim aqui para fazer? Então, quando a gente se inicia, a gente vai ter uma orientação. Eu falo que a gente ganha uma cartilha da nossa própria vida. O que é bom para mim, o que não é bom, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual caminho eu devo seguir, o que eu não devo seguir, como eu devo me comportar, como eu não devo me comportar. Então, você começa a ter um manual de instruções da sua vida. Mas ainda existe um fator que é o ser humaninho. Aonde esse ser humaninho está incluso? É ele que faz o negócio acontecer. Então, por exemplo, a minha proibição, a minha EUO, é usar preto. E você sabe mais que ninguém o quanto eu tinha de armário de roupa preta. Sim. Eu sabendo que aquilo não é bom pra mim, eu posso fazer. Ninguém vai me obrigar a não usar mais preto. Mas se eu sei que aquilo não é bom pra mim, eu vou seguir. Então eu vou seguir uma orientação. Olha, falou pra você que a partir de agora você tem que usar branco. Ó, então agora comece a usar branco, porque isso vai ser bom pra sua vida. Isso você identifica nas iniciações. Isso é identificado na iniciação de Ifá. Entendi. Aí você é iniciado, você chega lá, né? Você consulta. Primeiro você vai consultar todo mundo que quer participar, que queira se iniciar.
Primeiro de tudo, começa com uma consulta. Até para você conhecer aquele babalau na qual você quer se iniciar. Sim. Faz a consulta, cumpre ebó. Porque ebó é o que vai trazer... Remédio. É o que eu falo que é a gasolina do carro. Você comprou um carro novo, mas não tem gasolina, esse carro não vai andar. Então você cumpre ebó para que as coisas funcionem na sua vida. E tudo aquilo que estava ruim começa a entrar no eixo. Porque a gente veio do céu para terra, ser humaninho é uma desgraça. A gente veio do céu para terra, então a gente vem o quê? Fazendo curva. Sim. O culto Ifá vai... A própria consulta, os ebós vão fazer o quê? Alinhar. Eles vão realinhar você com o seu destino. Momentaneamente. Ou para Então, aquela situação Para específica. aquela situação, para aquele momento de vida. Uhum. Então você tá lá desalinhando, ele vai fazer o quê? Opa, caminha reto. E aí você vai chegar mais rápido ao seu objetivo. Certo. Então vai falar muito sobre a predestinação humana, o destino de todas as pessoas. E aí depois do ebó, você consulta para iniciar. E aí você vê se precisa iniciar. Se pode iniciar, se vai ser bom para você iniciar. Não é Momento um mercado. certo. Não é o mercado que eu vou lá e escolho o que eu quero na prateleira. E aí eu vou lá, quero também me iniciar. Beleza, já pergunta na hora da consulta pra Orumilá. Essa pessoa é positiva ela se iniciar? Aí a Orumilá falou, não, pra ela tem que se iniciar. A pessoa se inicia E se alinha mais ainda e com o vai se destino. alinhando. Porque a partir da iniciação, ela vai recebendo esse mapa da vida. E aí, a partir disso... Ela vai se moldando para seguir o mapa. Ela vai se moldando para seguir o mapa. Isso não exclui as consultas, os ebós, que no Os meio do caminho tratamentos. que ela tem que fazer. É que daí é um cuidado diário, né? Exato. Mas é isso, seria isso. Você recebe um mapa ali de onde você deve chegar e como você deve chegar. Muito legal. Agora, o que eu faço para isso? Você tem que fazer isso, isso e isso. É a sua parte, né? A minha parte vou cumprir exatamente com aquilo que eu posso fazer, que eu devo fazer e também com aquilo que eu não devo fazer. Exato. É muito legal falar sobre isso, porque na bruxaria a gente também tem iniciações. E é exatamente como você falou. Não adianta a pessoa se iniciar em 1000 graus de bruxaria, ou 1000 coisas, ou deuses, ou deusas, se ela não faz a parte dela. É a mesma coisa que um ritual, por exemplo, o ritual coletivo que a gente sempre faz na escola. Mas não deu certo pra mim, porque tá faltando alguma coisa da sua parte. Porque com a parte da espiritualidade tá ok. Porque é o que a gente fala, né? Seja na Umbanda, no Ifá, no Candomblé, na bruxaria, em qualquer vertente, não existe mágica, existe magia. Exato. Existe magia. E a magia, ela existe, ela é a grande movimentadora de tudo isso. Só que existe também o magista, Sim. que é o responsável por fazer essa magia acontecer. Então, seja na bruxaria, seja no Ifá, o ser humano, aquela pessoa que foi lá, foi divinado um Odo para ela, foi divinado Ifá para ela, e ela saiu com orientações, cabe a ela modificar. Porque se ela não fizer aquilo, autorresponsabilidade. Ela vai ter as consequências também. Não, a questão não é nem consequência, a questão é De ela não vai alcançar, fluir. não vai fluir. Que é uma E aí consequência. a culpa vem para quem? Sempre pro sacerdote ou pra Sim. sacerdotisa. Mas aí é a pessoa que não tem esclarecimento espiritual. Exato. Porque quem tem o mínimo de esclarecimento... Por isso que a gente fala, não somente estude. Participe de um grupo, tenha prática e entenda o que é espiritualidade antes de achar que você é alguma coisa. Porque quem tem maturidade espiritual entende que se você alinhou seu destino numa iniciação, você tá fazendo suas práticas, você tá estudando, você faz a sua parte, energeticamente, espiritualmente falando, tá ótimo, mas você tem que fazer a sua parte. Na bruxaria, nós temos iniciações que são por grau de merecimento. Então, você estudou tanto tempo, você recebe um alinhamento energético para você chegar, ir em direção ao seu destino. Você tem algumas iniciações de necessidade, né? Que, você tá com um problema na sua vida, essa iniciação nessa energia vai te equilibrar e te alinhar. E tem iniciações específicas do clã. Que você, para entrar no clã, você precisa e tudo mais. E é a mesma coisa que você. E que é o que eu falei. Não é mágica. Não vai acontecer mágica Então, na vida a minha da pessoa. frase é: magia não é mágica. Ponto final. Sempre vai ter o peso espiritual e o peso do humano. Você está aqui nessa vida para tomar decisões e para aprender. Esse é o ponto. Se você tá alinhado com o seu destino e não tá dando certo, você tá fazendo alguma coisa errada. E isso a gente tá vendo que em qualquer religião, em qualquer filosofia, é igual. E pera que a gente falou tanto da Umbanda, né? Porque daqui a pouco a gente tá encerrando já. Mas o culto, por exemplo, eles têm um oráculo, a gente também. Dentro do oráculo você verifica quais energias você precisa trabalhar, iniciar. E
a sua parte, o que você tem que fazer. Não adianta você ter, no caso deles, um Oduifá, né? Que é o seu destino, o que você tem que trilhar, que no nosso caso é muito parecido com mapa astral, tem os mapas numerológicos e até mesmo nas runas nórdicas, nós temos alguns trabalhos que são feitos desse jeito também. Não adianta você se matar, pagar consulta, fazer iniciação, se você não faz sua parte. Sempre foi isso. É o que eu falo das chaves de Hecate. Você tem a chave de Hecate na sua mão, que não fecha porta nenhuma no seu caminho. Só que você não levanta a bunda da sua cadeira, enfia a pi da chave no negocinho lá da chave, no buraco da chave, e vira e abre a porta. A pessoa quer a chave, mas quer que alguém abra a porta para ela. E nenhuma filosofia ou religião vai trazer isso. Que é o que eu aprendi muito com o babá, né? Meu babá. Que ele fala o quê? É o cortar da própria carne. O cortar da própria carne é o seu esforço, é o seu sacrifício para aquilo. O maior sacrifício em todas as religiões e filosofias é o do ser humano em se enquadrar ou modificar as coisas. Isso é para o consulente que vem buscar Umbanda, que nem é um bandista. Isso é para pessoa, para um consulente que vem buscar um oráculo, ou até mesmo para aqueles que se iniciam. Se ninguém fizer, você fala muito isso e eu adoro. Limpa, Se varre cada um a limpar. porta da sua casa. Porque se você varrer, o outro também varrer, o mundo fica limpo. Verdade. Só que sempre vai ter um ali, né? Pra Falar, causar. eu não tenho tempo, alguém tem que fazer por Exato. mim. Então, eu posso dizer que o culto a Ifá é uma magia africana. Sim. E é uma magia de culto a orixás. E quando você cultua, você aprende. Eles trazem remédios para situações, que são os ebós, que vão te As próprias auxiliar. magias. Tudo é baseado em oráculo. Você consulta sempre o Opela Ifá ou os búzios, né? Nesse caso. Ele vai te trazer uma resposta, o que você precisa trabalhar na sua vida. Você vai remediar, vamos dizer assim, ou curar com os ebós, mas você também pode se iniciar nas energias dos orixás para você alinhar alguns aspectos da sua vida, Sim. além da iniciação em Ifá, que é o culto literalmente ao seu destino, onde vai te trazer o mapa da sua vida, que você vai mudar a sua vida 140% se você fizer a sua parte. Não precisava nem de mim aqui, aí, ó. Tá vendo? Ah, tá tirando aqui a bruxinha louca. Mas é basicamente, isso. E todas essas outras iniciações nos outros orixás que existem, né, dentro do culto Yorubá, do Ixexé Lagbá, que é o culto tradicional Yorubá mesmo, não é o culto de orixá exatamente na África. Existe um outro que é o orixá Essim e Bilé, que é o culto ao orixá. Tô entendendo tudo. É. Mas o culto de Ifá é o Ixexé Lagbá, que é o tradicional. A partir do que Ifá fala pra você que é bom, aí a gente inicia. Por exemplo, você, eu quero fazer iniciação em Oxum. Eu gosto de Oxum. Posso Você- iniciar em é. Oxum? Vamos consultar. Se Ifá falar que pra você É pode uma se energia iniciar boa. e que isso vai agregar na sua vida, pode. Pelo menos eu trabalho dessa forma. Isso é lindo. Então eu não saio vendendo iniciação. E que não é uma zona, né, gente? É. Porque, assim, eu adoro Iemanjá, acho ela tão fofa, bonita. Quero me iniciar Ela é nela. mãe. Ó, quero me iniciar Oxum nela. é a Posso? melhor mãe para família. Sim, mas isso é importante dizer, porque na bruxaria é a mesma coisa. Eu queria tanto me iniciar, mas se não tá no seu caminho, não vai pelo menos nesse momento não vai ser positivo pra você, você não vai iniciar. Por quê? Porque existe um fundamento, existe uma base pra ser feita. Não é uma zona. Não é feito de qualquer jeito. E isso é muito legal ser dito. Sim. Porque senão as pessoas acham que também É um mercado, é só um mercado. E não é, né? Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu esqueci agora, mas tá tudo bem. Que era sobre, literalmente, sobre, ele falou que faz parte de uma família, né? E isso é legal dizer, porque na bruxaria também existem vertentes de bruxaria. Eu faço uma bruxaria eclética, tal pessoa faz uma bruxaria eclética, mas é diferente, porque nós temos uma tradição, uma família, e eles têm outra. E isso também acontece dentro do culto Sim. tradicional. É totalmente diferente, na verdade. Né? Eu sempre falo que a base ela nunca vai mudar, que a base é o Sim, Ifá. que é a tradição e o fundamento que a gente fala na base é o bruxaria. Ifá, né? Mas cada família, às vezes, pode ter uma interpretação diferente ou fazer algumas coisas diferentes, a ritualística é diferente, mas a base continua sendo Ifá. Então, deveria ser próximo, Sim. para não falar igual. Sim. Né? Sim, eu sou da família Oreni. Essa família é uma das famílias muito tradicionais da África, né? Principalmente dessa cidade que eu falei um pouco anteriormente sobre a vinda dos orixás para a Terra, que é Ile-Ifé, né? Onde o grande Foi foi lá, onde o grande líder da nossa família é o nosso Arabá Bahia. Então o babá Arabá é o babá que cuida
de Ifá no mundo. Tipo o Então, Papa. é tipo um papa. Um Papa mais não cristão. Exato. Ele é a representação de Orumilá na Terra. Ai, que legal. Então, E vem da sua ele família. é o grande cabeça hoje, o grande líder da nossa família, que é a família Oreni, Legal. né? E depois disso, óbvio, a gente tem o meu babá, né? Que aí também Você. é dessa família, Sim. eu, e aí eu tenho Mas os meus. cada família, teoricamente, teria a mesma tradição, o mesmo fundamento, mas tem algumas Sim, diferencinhas que você traz de família. exato. Legal. Teoricamente seria isso. Teoricamente seria isso, né? Porque quando a gente fala em África, a gente fala de muitos povoados, né? Ah, sim, mas isso é Então, de cada mundo, né? povoado, Brasil. cada povoado faz de um jeito, né? É, a bruxaria, ela também depende do povoado que você vem. Na Exato. Itália, na Europa Exato. toda, enfim, no Brasil também, dependendo de onde você... Aqui em São Paulo, dependendo de onde você vai, que clã você vai aqui, é diferente também. Isso é maravilhoso. Eu tô amando, eu amei. Agora, só pra gente finalizar a última pergunta, que eu vou, lógico que eu tenho que fazer. Então, pra você, senhor Babalaô, senhor sacerdote de Umbanda, pai Cristiano Trevelino, tudo bem ser umbandista e ser bruxa? Tudo bem ser uma filha de Ifá, da sua Ebé Ifá, e ser bruxa? Não tem problema nenhum. Eu acredito muito nessa questão espiritual. Até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente não pode, ao meu ver, é misturar tudo. Exato. Então, quando eu vou fazer Ifá, eu faço Ifá. Quando eu vou fazer Umbanda, eu faço Umbanda. Quando eu vou fazer bruxaria, eu faço bruxaria. E dá pra ter a diferença, porque tem muitas filhas do babá que são formadas comigo na bruxaria. Sim. E é muito. É uma coisa, outra coisa. É muito, gente, é muito diferente. Não tem como misturar. Não. Que é o meu problema com o tal do jovem místico que mistura tudo e acha que tudo é a mesma coisa. Põe Exato. tudo num saco e fala espiritualidade. Não é. Como diz um filho meu, é o tutti-frutti, né? Sabor tutti-frutti. Que não é nada, junta né? tudo e dá alguma coisa ali exatamente. gostosinha. É sobre isso. E lembrando que tudo que a gente está falando aqui não são verdades absolutas, é a nossa opinião, é a nossa caminhada. Você tem quantos anos, querido? Eu, de idade, 35. 35 anos de Umbanda, de Macumba, e agora tem Ifá também no caminho dele. Eu tenho quase 40, é que eu pego Agora novinhos. não, o Ifá já tem 7 anos na minha vida. Né? Mas uns 10 anos já, vamos lá pro Ifá, porque já vem antes, né? Mas eu pego novinhos, então eu tenho quase 40, ele tem 35, quase 40 de bruxaria. Então, eu acredito que a gente deve falar sobre a nossa experiência, deve falar sobre a nossa visão, até porque a gente respeita todo mundo, Sim. a gente não tem problema com ninguém, desde que você faça o bem pro outro, desde que você seja uma pessoa legal e não enche o meu saco, que você faça uma coisa legal e não destrua a imagem de Fá, da Umbanda ou da bruxaria, você sempre vai ter o meu apoio, mesmo a gente fazendo coisas diferentes, e ele é a mesma coisa. Eu sempre falei assim, dentro da Umbanda, pode até ser pra bruxaria, siga exatamente o que o seu sacerdote falou. Não adianta falar, eu escutei uma louca lá, escutei um louco lá, e eles falaram diferente, então, e vai confrontar o seu sacerdote. Siga o seu sacerdote. Se você escolheu ele, é porque você confia nele. Então, siga exatamente o que ele te passa. Nós estamos errados. Por isso que a gente fala, não vendemos verdades absolutas. Se nós temos a nossa caminhada, a gente vende isso para os nossos. Dentro do meu terreiro, da minha comunidade, os meus seguem aquilo que é a nossa filosofia, a nossa base. E que serve para eles. Que serve para eles. Então, sigam o que seu sacerdote fala. Senão não faz sentido, né? Com seu sacerdote, senão não faz sentido você escolher uma família. Por isso que hoje a gente vê um monte de gente perdida por aí, sem casa, sem casa de Umbanda, sem eu não sei se fala casa de Ebé, não sei como que fala. E sem clã de bruxaria, todo perdido, seguindo o que cada livro fala, e na hora que tá com problema não consegue fazer nada. Por quê? Porque é tanta coisa e não é nada. Então, por isso é importante você seguir o que o seu sacerdote ou sacerdotisa fala, porque se você tá lá é porque você acredita no que ele faz. Né? E não mente também, né? Porque a gente conhece. Se você acredita que ele tem uma ligação com a espiritualidade ou eu tenho, a gente tem acesso a essas informações e vocês são abraçados, né, pela espiritualidade. Sempre, né? A nossa comunidade primeiro, né? Exato. Sim. Mas é isso. Então eu quero que você me diga as suas redes sociais. Eu vou colocar tudo aqui, gente, porque a Ebé Ifá dele, eu não consigo nem falar o nome. É bem difícil de escrever, mas eu vou colocar todas as informações aqui embaixo, como sempre. Mas fala da sua página, do seu canal, do seu terreiro, onde ele fica, para quem quiser, quem é aqui de São Paulo, quiser conhecer sua Ebé Ifá. Bom, o Ebé Ifá e o terreiro funcionam no mesmo lugar, né? No mesmo prédio. Eles ficam aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo, na rua Monte Alverne 375. É onde está hoje as nossas comunidades. Quando que é a gira lá? A gira no terreiro são todas as sextas-feiras.
A partir de que horário? Abre 19h40 para entrega de senhas, fecha às 8h30 e inicia os trabalhos às 8h30. O EBEIFA, as consultas também, pode entrar em contato pelas redes sociais. Então, do terreiro é @Forcas de Aruanda. É Forças de Aruanda. Só que com C, né? Porque Não tem não cedilha. tem cedilha. @Forcas de Aruanda, do terreiro. E do EBEIFA é @EBEIFA Orum Aie. Mas se entrar na minha página, Pai Cristiano Trevelino, você acha tanto o Instagram do terreiro quanto o Instagram do EBEIFA. Tá? Legal, isso para cursos, consultas também, quem quer consultar com o Pelé, com o Búzio. Só o Pelé, hoje a gente consulta só com o Só o Pelé. E aí é só entrar em contato, agendar tudo lá, tem telefone, tem WhatsApp. E mais informações, tudo por WhatsApp. A E gente canal não atende de telefone, porque né, já foi atendido. A gente também não atende. Né? Então, assim, manda pro WhatsApp, a gente responde. Canal do YouTube, TikTok, canal do tudo YouTube isso. É o mesmo nome. Pai Cristiano Trevelino. Pai Cristiano Trevelino. Isso, tá tudo no meu nome lá. Perfeito, então eu quero agradecer a oportunidade. Só vou fazer um comentário rápido aqui no final. Dá tempo de fazer um comentário? Arrasou. Só uma cena que rolou, muito louca. O meu marido maravilhoso, nós fomos para Lençóis, que a família dele é de lá, vou contar. Eles nem devem ouvir meu podcast, então não vai ter problema. A prima dele é evangélica, super evangélica, maravilhosa. E ela tava com um problema sério no relacionamento dela, ela pediu nossa ajuda. Porque aí é o comentário que, lógico, que eu vou fazer. É aquela velha história de que todo mundo é cristão, mas na hora que o calo aperta, vem pra macumba ou pra bruxaria. Sim. E eu fui com ele, obviamente, e ela pediu ajuda pra ele. Aí ele chegou lá na casa dela, conversaram, e aí veio o seu Tata Caveira fazer a limpeza lá. E eu passando mal de rir, porque ela é evangélica, ela tava, tipo, em choque, tipo, a alma tava indo embora. E o seu Tata jogava pinga aqui, e fumaça de não sei o quê. Eu falei, gente, ela vai ficar traumatizada. E ele fez um super trabalho lá. Mas o que acontece? Quando a gente chegou, eu sou o Capitão Planeta, né, a bruxa. Quando eu cheguei, tinha uma borboleta seca, morta. E isso, pra mim, foi um sinal de que a prosperidade estava bem ruim lá. As coisas não estavam se transmutando, não estavam movimentando. E eu falei pra ele, amor, olha essa borboleta morta aqui, tá tudo errado nessa casa. Como assim? Seca, gente, seca. E eu fiquei lá chorando pela borboleta e seu Tata Caveira fazendo o trabalho lá. E ela sentada do meu lado conversando. Ah, é assim mesmo? Eu falei, é. Aí saiu da casa, jogou pinga do lado de fora da casa. Eu falei, gente, vai ser expulsa do bairro. Enfim, cidade interior, né, gente? Todo mundo olha a vida do outro. Aí passou. No final do trabalho, a gente ficou o trabalho todo sentado, eu e ela lá conversando e a borboleta lá morta. Seu Tata fez todo o trabalho, no final ele chegou pra ela e falou, moça, olha, e começou a comer a alma dela, né? O que é comer a alma? Falar verdades, né? Porque Exu é inimigo dos seres porque ele fala a verdade, né? Isso é uma coisa que ele sempre fala do culto tradicional iorubá, que é uma frase lá que ele estuda no Ifá. E aí, ele falou um monte de verdades pra ela. Só que o que acontece? Como é primo, eu acho que ela não estava acreditando que era o espírito que estava falando, o seu Tata Caveira, e sim o primo falando. E acho que seu Tata se ligou no rolê. E aí ele olhou pra ela e falou assim, eu juro, gente, eu estava lá. Ele olhou pra ela e falou assim, ó moça, e se tu não tá acreditando que aqui tem um espírito, presta atenção, porque tem. Não é a sua religião, mas é algo que existe. Aí ele bateu o pé no chão, a borboleta, lembra? Seca, saiu voando, cara. Eu juro, não é mentira. Eu chamo ela aqui pra provar pra vocês. Ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, seu Tato. Ele, às vezes a gente precisa provar que a gente tá aqui. Olha que, por isso que eu falei, ele veio de uma espiritualidade de fenômeno, ele traz uma bagagem muito forte, e é sobre isso que eu tô falando. Como na bruxaria eu tenho várias histórias da minha avó que eu sempre conto pra vocês, que eu tenho histórias minhas que aconteceram. Não é filme. Eu sempre falo que filme ele vem de algum lugar, baseado em alguma coisa. Mas que fique claro, são sempre eles, nunca eu. Exato, não é a gente, a pessoa, mas sim uma energia além de nós. A gente não incorpora, mas as coisas que acontecem, os fenômenos que acontecem são baseados na energia dos deuses. Até porque sem eles, nós a gente não é nada. Exatamente. Então, quis contar essa história, temos muitas para contar, mas essa é uma delas para vocês entenderem que quando a gente fala que a gente é raiz, ou que a gente traz no caso dele, uma umbanda antiga, uma bruxaria antiga, é sobre esse tipo de coisa, que quando precisa, eles vêm e falam por nós. Né? Então, só esse comentário que eu tinha que falar que foi muito louco. E quando ele falou que ele começou muito cedo, eu falava isso pra ele. Muitas vezes os guias dele fazem umas coisas assim no terreiro pra galera falar, caraca. Então é sobre isso, é você ter fé e realmente acreditar nas coisas, certo? Certíssimo. Então é isso. Muito Quer falar obrigado. alguma coisa? Imagina. Quero te agradecer, gente. De tirar verdade, esse homem aqui. Muito obrigado. E eu amo essa mulher. E eu tenho o privilégio de acompanhar
de dividir a vida com ela. E Coitado. vejo de... Coitado, às vezes. E vejo de verdade que ela muda vidas, né? Então, a gente sempre conversa, a gente não passa pano um pro outro. Não, mas Eu acho que isso é de fato o amor, né? A gente se ama e justamente a gente quer sempre ver o outro melhor. Mas eu vejo quantas pessoas seguem o que ela orienta nos cursos dela, no clã dela, né? Dentro do, como é que chama? O clã? Irmandade, Irmandade, Coven. Coven. Eu vejo quantas pessoas mudam a vida, né? Então, assim, mudem a vida de vocês. Se deem essa oportunidade. Através da espiritualidade, através da Dani. E do Cris Que, de também, né? fato, coisas Nós, modificam. ele é um leonino e eu sou uma escorpiana. Ele é filho de Ogum, eu sou filho de Oiá. É um casal explosivo, mas que se encontrou dentro da espiritualidade, principalmente. Claro que a gente se ama. E eu digo a mesma coisa do Cris, do Babá. Ele transformou todas as vidas que ele tocou. E eu acho que esse é o nosso propósito maior de vida. É mudar vidas. Então, tanto na Umbanda que ele faz, na Ebé e Fá que ele faz, ou na bruxaria, a gente vive para isso. Não é para vender curso, não é para ter seguidor, é para simplesmente transformarmos as vidas das pessoas, porque assim nós transformamos as nossas também. Porque eu tô lá do lado dele e eu sei quantas vidas ele mudou e continua mudando. Espero que ele faça um podcast, não é mesmo, gente? Espero que ele volte a fazer vídeos. Todo mundo comenta aí, vai, Babá, faz uns vídeos para ver se ele mostra todo esse conhecimento aí pro mundo, que o mundo precisa conhecer mais sobre o pai Cristiano Trevelino, esse babá incrível. E muito Axé. obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. E, ó, gente, semana que vem teremos mais um convidado incrível. E eu espero vocês, tá bom? Comentem aqui o que vocês acharam. Ativem o sininho para receber as notificações. Curta, dê seu like, deixe seu joinha aí e compartilha para todo mundo. Isso mesmo, porque hoje, olha que legal, união de tribos, para vocês entenderem que não existe preconceito e que cabe todo mundo, desde que busque um conhecimento específico, desde que estude, vá atrás, enfim. É isso que eu gostaria de ter aqui nesse canal, que vocês conhecessem várias pessoas que têm a ver com a gente, né? Com bruxaria, e que a bruxaria tá em todo lugar também. Achazão. Então é isso, beijos mágicos e até a próxima!